Pessoal, vocês estão visualizando 3 dispositivos de proteção obrigatórios que tem que haver dentro de um quadro de distribuição. Mas muita gente me pergunta, eu posso montar um quadro de distribuição sem o DPS? Ou eu posso montar um quadro de distribuição sem o dispositivo DR, ou até mesmo sem o disjuntor geral? Pessoal, a resposta vai pintar automaticamente na tua cabeça a partir do momento que você entender a função de cada um deles. Então vamos nessa. Eu vou explicar de uma forma básica, bem rápida e direta. Você vai entender, preste bem atenção. Esse cara aqui é o disjuntor. Qual é a função dele? A função dele é proteger o circuito. Quando eu falo proteger o circuito, eu estou falando nos cabos e nos fios. Imaginem que, de repente, encosta um cabo fase e um cabo neutro. Nesse exato momento vai ocorrer um curto-circuito, esse cara aqui ele vai desarmar, impedindo dos cabos derreterem e até mesmo pegar fogo e causar um incêndio, ok, pessoal? Então a função desse cara é proteger os circuitos. Indiretamente ele acaba protegendo outra coisa, mas a função principal dele é essa. Tranquilo até aí? Beleza, vamos passar para esse aqui agora. Esse aqui é o DPS, pessoal. Dispositivo de proteção contra surto. A função desse cara aqui é proteger os equipamentos. Como assim proteger os equipamentos? Pessoal, primeiro entenda o seguinte, o que é o surto elétrico? O surto elétrico é o aumento excessivo da tensão elétrica. Imagina que tem uma TV ligada na tua residência, alimentada por uma tensão de 127 volts ou 220, de uma hora para outra acontece um raio lá na tua rua, sobre a tua casa, gera um surto elétrico e de 127 ou 220, essa tensão passe de uma forma bem rápida para 3.000 volts. O que vai acontecer se a tua TV não estiver protegida? Ela vai queimar. Só que a partir do momento que existir um DPS na instalação elétrica, ele provavelmente vai proteger esse aparelho, ou seja, ele vai evitar com que esse aparelho queime devido a esse surto elétrico, ou seja, desse aumento excessivo da tensão elétrica. Tranquilo até aí, pessoal? Então, essa é a função desse cara aqui, DPS. A função dele é proteger os equipamentos em uma residência, beleza? Vamos passar para esse aqui agora, pessoal. Esse aqui é um IDR, interruptor diferencial residual, ou seja, é um dispositivo DR. Qual é a função desse cara aqui? Em uma residência, a função desse cara aqui é proteger pessoas e animais contra o choque elétrico. Por que ele protege contra o choque elétrico? Porque, na verdade, pessoal, quando esse cara aqui ele detecta uma fuga de corrente elétrica, ele desarma. E o choque elétrico nada mais é do que uma fuga de corrente através do corpo de uma pessoa ou de um animal, ok? Então, pessoal, essas são as funções desses caras. Então, agora que vocês já sabem, vamos nessa. Eu posso ligar um quadro de distribuição sem o DPS? Se você ligar um quadro de distribuição sem o DPS, funciona, mas não vai ter a proteção contra o surto elétrico. Ou seja, os equipamentos vão estar desprotegidos e podem queimar a qualquer momento. Bacana até aí? Beleza. Eu posso ligar um quadro de distribuição sem o dispositivo DR? Funciona? O quadro vai funcionar? Vai funcionar. Os equipamentos, a instalação elétrica vai funcionar? Vai funcionar. Mas se Deus o livre, alguém pegar o choque, pessoal, essa pessoa, infelizmente, pode chegar a óbito. Por quê? Porque não vai ter o dispositivo que provavelmente desarmaria ao ocorrer um choque elétrico dentro dessa residência. Bacana até aí, pessoal? Então, observe a importância de cada um deles. Posso ligar um quadro de distribuição sem o disjuntor geral, somente com o IDR? De forma alguma, pessoal, porque quando acontece um curto-circuito, vamos lá, deixa eu colocar os dois aqui, um do lado do outro, vamos lá. Pessoal, esse aqui é um IDR, apesar de ser um dispositivo DR, mas ele não faz a função desse cara aqui, tá? Por quê? Porque ele é um IDR, ele é somente um interruptor diferencial residual. Então, quando acontece um curto-circuito, esse cara desarma e esse cara não. Por quê? Porque não é a função dele. Assim como se acontecer uma fuga de corrente causada por um choque elétrico, esse cara vai desarmar e esse cara aqui não. Por quê? Porque não é a função dele. Ok, pessoal? Tranquilo até aí? Então, é exatamente isso que eu queria falar para vocês, isso que eu queria mostrar para vocês, e agora que você já sabe, você toma a sua decisão. Lembrando, pessoal, que são dispositivos de proteção obrigatório por norma, consta aí essa obrigatoriedade na NBR 5410, principalmente do dispositivo DR, é obrigatório desde 1997, só que é uma obrigação que ninguém fiscaliza, infelizmente. Então a fiscalização tem que estar na consciência de cada um de nós, beleza, gente? Então agora que você já sabe, me despeço aí deixando aquele abraço para todos vocês e a gente se vê aí nas próximas aulas. Valeu, gente!